O nosso trabalho é sobre bioeletrogênese, que significa formação de potenciais elétricos em organismos vivos. O potencial elétrico seria a diferença entre a face intracelular e extracelular da membrana. Cargas elétricas em meios biológicos seriam solutos iônicos ou eletrólitos. E solutos iônicos seriam os átomos que foram ionizados e apresentam carga elétrica. Difusão de solutos iônicos ou difusão simples de eletrólitos corresponde ao transporte que descreve o movimento do soluto através da membrana celular. Para haver a difusão de solutos iônicos, é necessário ter proteínas formadoras de canais. Há duas proteínas que atuam nos transportes de membrana, as proteínas carreadoras e as proteínas formadoras de canais. A regulação de canais iônicos seria abrir ou fechar o canal em resposta de um estímulo. E existem três tipos de estímulos: estímulos mecânicos, estímulos elétricos, que seriam através de voltagem, e estímulos químicos. No desenho abaixo, os círculos representam as células e pode-se observar que o potássio ele é mais concentrado em meio intracelular. O sódio é mais concentrado no meio extracelular, o cálcio, em situação de repouso da célula, a concentração citoplasmática é próxima de zero, sendo assim mais concentrado em meio extracelular. E o cloreto é mais concentrado no meio extracelular também. E para ver o movimento de cargas é necessário adicionar canais. Caso contrário, os íons não poderão atravessar a membrana. Na imagem, esses dois cisquinhos em cada célula representam os canais. Então, considerando o transporte passivo, o movimento dos eletrólitos será sempre a favor do gradiente de concentração. E considerando as cargas destes solutos, no caso do potássio, por exemplo, que possui carga positiva, conforme ele vai saindo da célula, há um acúmulo de cargas positivas no meio extracelular, e assim a face intracelular da membrana fica negativa. Isso vai acontecendo sucessivamente com cada célula. Potencial de ação, ela é a capacidade das células conduzirem sinais elétricos e assim conduzir mais informações umas às outras. Também alteração rápida da pena, sinalização por longa distância do sistema nervoso e músculo, não sofrem variação com a distância e responde ao fenômeno de tudo ou nada. A primeira fase, ela consiste em tornar uma célula positiva. A gente vai ter a mesma função que temos no repouso, pois temos o gradiente de concentração para o potássio e também teremos para o sódio. Então, teremos mais potássio dentro da célula e mais sódio para fora da célula. E quem garante que isso seja assim é o transporte ativo-bomba de sódio e potássio nessa situação. Os íons, ao entrar na célula, tornam a célula positiva, e a fase intracelular da membrana ficará positiva. E um deles é o sódio e a abertura de canais, faz que entre canais de sódio. O sódio entra na célula e fica positiva na sua fase interna da membrana e negativa na sua fase externa da membrana. Como ele está entrando na célula, ele está levando cargas positivas para o meio intracelular. E nessa situação, a minha célula se torna positiva em torno de mais 35 mV. Na segunda etapa é a mesma situação, que seria gradiente de potássio e gradiente de sódio. E quem sustenta também é o gradiente bomba, que faz a mesma situação, que seria 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então, deveremos impedir a entrada de sódio a partir daqueles canais que nos abrimos de despolarização. Faremos um processo chamado inativação dos canais de sódio. Para isso retornar negativo, nós abrimos potássio dependentes de voltagem. E quando abrimos canais de potássio, o potássio sai da célula porque está mais concentrado dentro da célula. Com isso, eu adiciono cargas positivas no lado de fora e, consequência, fica negativo no lado de dentro. O canal que abre nessa fase aqui é o diferente do canal que está aberto no repouso, porque é um canal de potássio dependente de voltagem. Com isso, eu volto o meu potencial com valor negativo. Esse valor fica mais negativo que o potencial de repouso. É a fase de retornar negativo, eu chamo de repolarização, e a parte que tornei muito negativa eu chamo de hiperpolarização. Que é a unidade motora. É composta pelo um grupo de fibras musculares que são coordenadas por um único neurônio motor, que é responsável por transmitir a informação para o músculo contrair ou relaxar. Da unidade motora, vamos para o recrutamento da unidade motora, que é preparar para um determinado movimento, para que, quando recrutado, consiga contrair de forma mais homogênea possível, sem sobrecarregar apenas parte das fibras musculares. Depois disso, tem o período refratário, que é um período de tempo durante o qual um órgão
ou célula é incapaz de se repetir em uma determinada ação. Tem 2 tipos de período refratário. Tem o período refratário absoluto e o relativo. O período refratário absoluto é quando os potenciais de ação não podem se sobrepor quando um se inicia, o outro já acontece no final. Então, não importa a intensidade do estímulo. E o período refratário relativo é quando os canais de potássio ainda estão abertos para que aconteça um potencial de ação. O estímulo vai ter que ser mais forte e vencer um caminho de despolarização maior. A transmissão sináptica é a propagação dos impulsos nervosos de uma célula a outra para a troca de informações. As sinapses são as estruturas que permitem a troca da informação. Existe a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica, ela possui uma conexão física, que é chamada de junções comunicantes, onde a informação é a própria carga, sendo muito rápida por não possuir etapas e também ocorre de forma bidirecional, podendo tanto ir de A até B como de B até A. Já a sinapse química não existe uma conexão física. A passagem da informação ocorre por um mediador que transporta de A até B, não sendo bidirecional. A sinapse química possui 2 receptores, os ionotrópicos, que são canais de íons regulados por neurotransmissores, e os metabotrópicos, que são receptores de proteínas acoplados a enzimas, que geram alteração em alguma substância, usando um segundo mensageiro que continua com a propagação da informação. O potencial pós-sináptico ocorre após a transmissão da informação, mas ele não é o potencial de ação, e sim influencia na sua geração. Existe o PEPS e o PIPS. O PEPS é o potencial excitatório pós-sináptico. Ele despolariza a célula, facilitando o potencial de ação, fazendo com que a célula se aproxime do seu limiar. E assim que a célula atinge o seu limiar, ela faz com que aconteça o potencial de ação. Já o PIPS é o potencial inibitório pós-sináptico. Tem a função de hiperpolarizar a célula, dificultando a ocorrência do potencial de ação, afastando a célula do seu limiar. Então, agora que nós já vimos alguns conceitos básicos, vamos unir essas informações para entender como ocorre a unidade motora em si. A unidade motora é uma sinapse química que ocorre entre um neurônio motor e um músculo estriado esquelético. O neurônio é a membrana pré-sináptica e a fibra muscular a membrana pós-sináptica, também chamada de placa motora. No momento do repouso, o neurônio está a menos 70 mV e a placa motora em menos 90. Chega o potencial de ação no neurônio e esta carga vai mudar para mais 35 mV, o que vai abrir canais de cálcio dependentes de voltagem, que vão servir como um sinal para as vesículas se fundirem com a membrana do neurônio. Quando essas vesículas se fundirem, o neurotransmissor acetilcolina vai ser liberado na fenda e vai agir com receptor nicotínico. Após esses eventos, haverá uma despolarização, pois vai entrar mais sódio do que sair potássio, ou seja, vai acontecer um PEPS. Essa despolarização ocorre pois a célula sai do repouso de menos 90 e vai a 0 mV, ou seja, o músculo passou pelo limiar, o que justifica que gerou o potencial de ação. Uma observação importante é que a placa motora em si não é capaz de gerar potencial de ação, pois ela não possui canais de sódio dependentes de voltagem. O potencial ocorre na membrana adjacente do músculo. Quando esse potencial de ação chegar ao músculo, a membrana da célula muscular vai ser fusionada pelos túbulos T. Assim, vai permitir que o potencial chegue ao retículo sacroplasmático e libere cálcio no sarcômero. O sarcômero é a unidade contrátil que possui filamentos finos e grossos. Chegando no sarcômero, os receptores DHP e riadodina vão fazer uma união mecânica entre o retículo e o potencial, permitindo assim a passagem de cálcio para o meio intracelular, ocorrendo a contração do músculo estriado esquelético. Esperamos que você, dona Casuariana, tenha entendido o que é uma unidade motora através das nossas explicações. Obrigada pela atenção!